Oi pessoal, já fiz uma revisão de um outro modelo dessa caneta. Vocês já podem ver pela caixa aqui que é uma caneta Crown, e ela tem um valor simbólico, especificamente essa caneta aqui, muito grande para mim. Por quê? Porque a caneta cromada da Crown que eu possuía, e foi a que eu utilizei para fazer o primeiro vídeo sobre ela, quebrou. Eu fiquei muito triste porque eu tinha ganhado de presente de um casal de amigos, e aí esse ano no Natal o meu filho me fez essa surpresa, usou a mesada dele para comprar para mim uma caneta da mesma marca, o mesmo modelo, só que com uma cor diferente que eu achei muito bonita. A caneta vem nessa caixa, uma caixa simples de plástico, não tem nada de especial. Aqui o selo da livraria Saraiva, onde ele comprou a caneta, o selo de troca, né? Infelizmente está cobrindo aqui um outro selo embaixo, um outro adesivo com o modelo da caneta. E abrindo aqui é uma Crown Caprice, tá? Preta com os detalhes dourados, exatamente o mesmo tamanho de caneta, com o mesmo tamanho e a mesma espessura de pena da outra Crown que eu havia feito a revisão e está no canal no YouTube. Vou tirar a caneta aqui um pouquinho, deixar ela aqui de lado um pouco. A caixinha não tem nada de especial, ela vem com essa bandejinha que é bem simples, parece acho que é um material plástico, e tem um forro, como se fosse um papel camurça, alguma coisa assim. E aqui nada demais, é só um certificado de garantia que vem dentro da caixa. E por ser também uma caneta de baixo custo, o fabricante lhe dá 1 ano de garantia contra o defeito de fabricação, mas dá apenas 3 meses de garantia para o folheado da caneta, porque realmente com o tempo, com o uso, ele vai desbotando, mas de maneira alguma isso interfere na utilização da caneta. Então é uma caneta que tem hoje um significado muito especial para mim. Como eu já fiz uma revisão do modelo cromado, eu não vou demorar muito mais nesse vídeo, só mostrando de novo o topo. O clipe tem esse anel aqui central, escrito aqui Crown, e o fundo da caneta, todos os detalhes são em dourado, sendo que aqui em cima no clipe tem um símbolo da Crown, que é uma coroa, tá? Esse clipe ao longo do tempo ele vai folgando, como aconteceu na caneta anterior que eu revisei, mas mesmo assim, deixa eu mudar aqui a posição da mão para mostrar para vocês, ele é um clipe que é bem firme, mas mesmo assim ele entra e sai tranquilamente do bolso. O mecanismo de abertura dela e de fechamento é de um clique, tá? Ela fica bem firme, não solta. E esse mesmo clique, se você quiser usar a caneta nessa posição, ele vai fazer um clique. Só que, novamente, voltando a citar a primeira caneta, eu notei que quando eu passei a utilizar a tampa da caneta aqui atrás, riscou o cromado da caneta anterior. Então, definitivamente essa daqui, que já é uma caneta de metal, mas é pintada em preto, um preto muito bonito, brilhante, eu não vou usar a tampa postada aqui, tá? Para não correr o risco, não vou nem tentar encaixar para não correr o risco de riscar a caneta. A pena dela é uma pena de aço. Eu sempre fico na dúvida se essa pena é uma pena, se ela é uma pena média ou se é uma pena fina. Praticamente nenhuma flexibilidade, eu não vou forçar definitivamente a pena. Ela tem um acabamento dourado. A grip section dela não é de metal, é de plástico, e a minha outra Crown Caprice quebrou justamente nessa emenda que eu deixei ela cair com a pena virada para o chão enquanto eu estava trabalhando, e acabou empenando isso aqui, rachou e empenou, tá? Ela tem esse anel aqui que é onde faz o clique da tampa quando fecha. Esse detalhe aqui também folheado, né, em dourado.
O alimentador tem o número 4, acredito que seja o número da pena, mas não tem nenhuma indicação se a pena é fina, média, grossa, definitivamente ela não é. E a pena é aquela pena genérica, que todos nós que gostamos de caneta tinteiro já conhecemos o termo, né? IPG, Iridium Point Germany. A gente nunca sabe exatamente onde é que a pena IPG ela foi fabricada. Ela é uma caneta que veio com um cartucho da própria Crown, tem um azul muito bonito, mas eu já encontrei no site da Casa das Canetas de Curitiba que existe um conversor muito parecido com o conversor da Park Vector, que eu já revisei também. Eu não cheguei nem a tentar encaixar o conversor da Park Vector aqui. Talvez eu deixe para usar o cartucho da Parker nessa caneta, porque tem uma capacidade maior, mas eu primeiro preciso ver se ele encaixa aqui no fundo na parte do corpo da caneta Crown, tá? Muito cuidado na hora que for remover e colocar esse cartucho, porque essa rosca aqui ela é de plástico, ela é muito frágil, e aconteceu também na minha caneta Crown anterior, eu quebrar isso daqui quando eu fui colocar um dos primeiros cartuchos. Então o que eu tenho para recomendar para vocês na hora de trocar o cartucho dessa caneta aqui é que você não segure na grip selection e tente encaixar o cartucho. Segure aqui, né, no rosqueamento, porque fica mais difícil caso escorregue da tua mão de quebrar. Vamos colocar de novo aqui para rosquear um pouquinho. E vou escrever com ela aqui. Ela tem, apesar da pena ser uma pena rígida, praticamente sem flexibilidade, e ser uma caneta que tem um custo baixo, quero dizer, um custo baixo. Eu não sei se ela é fabricada aqui no Brasil mesmo, ou se ela é fabricada na China e vendida aqui pela Crown, mas assim, é uma caneta que se escreve muito bem. Uma Crown Caprite, preta, com detalhes dourados. Certamente que ao longo do tempo esse dourado ele vai começar a se perder. É uma característica da caneta, mas ela continua mesmo assim escrevendo muito bem. Eu já tive a experiência da anterior e não há nenhum problema assim, e não é para acabamento de escasse que fique soltando, nada disso. Ele apenas vai perdendo essa coloração dourada inicial. A tinta que eu estou usando aqui é da própria Crown, azul, mas existem os cartuchos da Compactor que são mais baratos do que os cartuchos da Crown, e como são cartuchos também de padrão internacional, eles encaixam muito bem nessa caneta e eles podem ser reaproveitados depois. Você pode puxar a tinta do vidro e colocar com uma seringa e uma agulha dentro dos cartuchos para você reaproveitar. Ela tem um traçado, quando você escreve devagar, não apresenta falhas. Se a gente for escrever um pouco mais rápido, ela eventualmente apresenta uma pequena falha, como tem aqui, talvez uma outra pequena falha aqui também, nada demais. Ver se eu consigo melhorar o foco de novo para vocês enxergarem melhor. Eu acho que é o máximo que eu consigo com essa câmera portátil, tá? A gente consegue escrever ela de forma reversa. O traço fica bem fino, mas também não falha. E a umidade da pena, temos que considerar também a característica do papel e da tinta. É uma pena que tem uma umidade boa. É também uma caneta, vamos chamar assim, de modelo de entrada. A Crown tem fabricado umas canetas mais caras, acredito eu que com um acabamento que possa resistir mais ao tempo de uso da caneta.
mas para quem está começando de novo, é uma caneta que eu costumo recomendar, é uma caneta excelente para ser usada no dia a dia. Essa preta especificamente eu achei muito mais bonita do que a cromada que eu tinha antes, e recomendo. Quem quiser presentear um amigo que não tem experiência com caneta tinteiro, ou alguém que gosta de caneta tinteiro e não queira investir muito numa caneta de um modelo mais caro, essa daqui sem dúvida alguma é uma caneta que eu recomendo, porque apesar de um custo baixo, ela é uma caneta muito boa para o uso do dia a dia. Ok? Muito obrigado por terem assistido o vídeo, e se vocês quiserem deixar algum comentário abaixo, eu agradeço. Muito obrigado, até mais.